Bom dia, rezem comigo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A nossa catequese de hoje será sobre os santos e santas da Igreja. É claro que eu não vou falar para vocês através do vídeo sobre todos os santos, sobre todas as santas da Igreja. A ideia é só que vocês conheçam um pouquinho, e pouquinho mesmo, sobre a vida de alguns santos. Para isso, eu selecionei 5 santos que eu acho que são essenciais, super importantes na vida da Igreja. Claro que todos os santos trouxeram seu ensinamento, trouxeram seu exemplo, mas com certeza ficaríamos aqui dias e mais dias conversando sobre a vida dos santos. Então, eu selecionei 5. No próximo domingo é o dia de Todos os Santos, que é uma celebração litúrgica onde nós recordamos os santos e os mártires conhecidos e não conhecidos da Igreja. Essa festa, ela revela a nossa vocação universal à santidade, porque todos nós somos chamados a sermos santos, a termos uma vida melhor, a termos uma vida voltada diretamente a Deus, independentemente do nosso reconhecimento ser oficial ou não. O Dia de Todos os Santos, ele é um momento muito especial, onde nós celebramos juntos com aqueles que estão no céu, intercedendo por nós. Então, como eu falei, eu selecionei 5 santos e eu quero que vocês assistam com muita atenção sobre a vida deles. Acompanhem aí comigo. José era um judeu religioso e praticante, que dedicou a vida a cuidar de Maria e Jesus. Carpinteiro, José sustentava a família com dignidade e exemplo. Quando Jesus nasceu, José o levou para ser apresentado no templo, uma coisa que naquela época só os judeus mais piedosos faziam. Certa vez, na Páscoa, José levou Maria e Jesus para uma peregrinação a Jerusalém. Porém, na volta para casa, ele e Maria perceberam que o menino Jesus, então com 12 anos, havia ficado para trás. Voltaram correndo aflitos. Chegando ao templo, encontraram o menino conversando com os doutores da lei. Foi nessa ocasião que Jesus falou a seus pais que tinha que cuidar das coisas de seu Pai, ou seja, das coisas de Deus, o Pai do céu. Como nós sabemos, Jesus é o Filho de Deus Pai, mas na terra, quem cuidou dele como pai adotivo foi José. Até hoje, ele é lembrado pela Igreja como o santo que intercede a Deus por todas as nossas necessidades. Valei-me, São José! Foi no ano de 480, na Itália, que nasceu em uma família romana muito nobre, São Bento. Desde muito pequeno, ele manifestou um grande interesse pela oração. Assim, a família mandou para uma região na Núrcia e depois para Roma estudar filosofia e retórica. Bento acabou abandonando a cidade e se retirou em uma gruta santa no Monte Subíaco, onde ele se dedicou à oração e à vida de eremita. Durante 3 anos, ele orou muito
estudou, não recebeu nenhuma visita e se alimentou todos os dias com um pão oferecido por um monge que o enviava de alimento por um cesto erguido até o penhasco. São Bento foi uma forte inspiração nesse período de solidão para os jovens que buscavam cultivar seus valores cristãos. Assim, eles passaram a visitá-lo constantemente, interrompendo sua solidão. E isso alimentou nele o desejo de fundar um mosteiro. Quando completou 40 anos, Bento foi embora da gruta e seguiu para o sul de Roma, onde fundou o maior centro de vida beneditina de todos os tempos, o Mosteiro de Monte Cassino. Lá, a pregação era por uma vida comunitária e sob a direção de um abade. O lema do mosteiro era ora e trabalha, para unir a contemplação religiosa à ação conforme o espírito do Evangelho. Ao todo, São Bento fundou mais de 12 mosteiros e cada vez mais famílias enviavam seus filhos jovens para iniciar os estudos e seguir a famosa regra de São Bento, que tem como objetivo formar jovens cristãos de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo e a prática dos mandamentos. Um dos maiores símbolos ligado ao santo é a sua medalha. Ela foi reconhecida pelo Papa Clemente XIV como um instrumento de adoração e devoção de fé, contrariando aqueles que achavam que era só um amuleto. Na parte da frente está uma imagem do santo e no verso a cruz com as inscrições: "A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. São Bento, rogai por nós." Hoje celebramos Santo Agostinho, grande bispo e doutor da Igreja. Ele nasceu em Tagaste, no norte da África, no ano de 354. Agostinho era filho de Patrício e da cristã Santa Mônica, a qual rezou durante 33 anos para que o filho se convertesse. Agostinho tinha grande capacidade intelectual, porém preferiu saciar seu coração e procurar suas respostas existentes tanto nas paixões quanto nas diversas correntes filosóficas, deixando-se conduzir pelo maniqueísmo. Com a morte do pai, Agostinho procurou se aprofundar nos estudos, principalmente na arte da retórica. Sendo assim, depois de passar em Roma, tornou-se professor em Milão, onde, envolvido pela intercessão de Santa Mônica, acabou frequentando por causa da oratória os profundos e famosos sermões de Santo Ambrósio. Após a conversão, aos 32 anos, graças às súplicas e orações de sua Santa Mãe, pediu ao bispo Santo Ambrósio para ser batizado e retornou para a África, onde fundou uma comunidade cristã ocupada na oração, estudo da palavra e caridade. Foi ordenado sacerdote e posteriormente bispo de Hipona, destacando-se como filósofo, teólogo e pastor. Santo Agostinho morreu em 28 de agosto aos 76 anos, deixando uma vasta e valiosa obra escrita. Ele é modelo do homem cuja vida foi uma constante busca da verdade e que, ao encontrá-la, dedicou toda a sua inteligência. Santo Agostinho, rogai por nós. José de Anchieta nasceu em 1534, nas Ilhas Canárias, na Espanha. Muito inteligente, foi enviado pelos seus pais para estudar na Universidade de Coimbra, em Portugal, junto com seu irmão mais velho que já estava lá. Anchieta gostava de ficar sozinho, para ler e rezar. E foi durante uma oração, aos 17 anos, que ele entendeu sua vocação e sentiu o chamado para dedicar sua vida e seus esforços para o anúncio do Evangelho. Ali, ele consagrou toda a sua vida a Nossa Senhora e entrou na companhia de Jesus, virando um irmão jesuíta. Se dedicou bastante a serviços mais difíceis da ordem e, por causa disso, acabou ficando doente.
Quando o médico disse que, por causa da doença, ele só teria mais 6 meses de vida, José decidiu que iria passá-los no Brasil, servindo as crianças indígenas. No barco, cuidou dos seus companheiros de tripulação que ficavam enjoados por causa do mar agitado. Quando chegou na Bahia, estava se sentindo melhor e seguiu com a missão de educar e evangelizar os índios. José de Anchieta aprendeu a língua dos tupis, escreveu poemas, compôs músicas sobre os mistérios sagrados, evangelizou colonizadores e começou a escrever peças de teatro, que acabaram se tornando uma obra literária de grande valor. Foi ele que escreveu a primeira gramática da língua tupi. O apóstolo do Brasil ajudou a fundar a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, junto com Estácio de Sá. Em junho de 1597, Padre José de Anchieta morreu no Espírito Santo. Ele foi canonizado em abril de 2014 pelo Papa Francisco, mais de 400 anos depois de sua morte. No último relatório sobre sua vida, tinha mais de 5.000 histórias de pessoas que alcançaram graças rezando para ele. São José de Anchieta, rogai por nós. No ano de 1182, na cidade de Assis, na Itália, nasceu um menino chamado Giovanni di Pietro di Bernardone. Ufa, consegui! Mais conhecido hoje como São Francisco de Assis. Ele era filho de uma família muito rica e acabou sendo educado para trabalhar com negócios. Quando tinha 20 anos, Francisco foi para a guerra como cavaleiro em combate ao Papa e chegou até a ser preso. Depois que saiu da prisão, ele ficou muito doente e renunciou toda a sua riqueza para viver uma vida humilde e ajudando os necessitados. Logo que se converteu, partiu para Roma como peregrino e viveu como um eremita e na solidão. Em 1205, ele viu o crucifixo da igreja de São Damião, lhe pedindo para que ele fosse restaurá-lo. E foi aí que ele abriu mão completamente de tudo, ambições, riqueza e até as roupas. Diferente dos religiosos da época, que viviam em mosteiros, Francisco fez diversas viagens missionárias. Foi para o Chipre, Egito, Síria e peregrinou até os lugares santos. Mas depois de um tempo, ele percebeu que sua missão não era só restaurar as igrejas físicas por onde ele passava, mas pregar sobre a humildade e o amor de Deus para os cristãos. Em 1209, recebeu autorização do Papa Inocêncio III para a criação da Ordem dos Franciscanos. O primeiro núcleo que ele criou foi a Ordem dos Frades Menores. Depois, com Santa Clara, criou a Ordem Feminina. E por último, a Ordem Franciscana Secular para os leigos, solteiros ou casados. São Francisco de Assis morreu quando tinha 44 anos, mas segue vivo como um exemplo pra gente de humildade e bondade. Ah, ele também ficou conhecido como protetor dos animais. Sabe por quê? Porque ele defendia a preservação da natureza e dos animais, que são obras-primas do Criador. Inclusive, sempre que ele andava no campo pregando, muitos pássaros e outros animais seguiam ele. Maneiro, né? São Francisco de Assis, rogai por nós. Muito bem, espero que vocês tenham gostado. Eu selecionei esses santos porque eu acho que eles trazem uma história muito bonita, um exemplo muito bonito. Então, o que eu quero que, além de vocês refletirem sobre a vida, sobre essa pequena história, esse pequeno fragmento, né, da história desses santos, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês escolham 2 santos desse vídeo e que vocês me contem qual vocês acham que foi o maior ensinamento que eles trouxeram para nós. Qual é o exemplo de vida que eles trazem para nós? E, além disso, eu quero que vocês me contem também qual é o santo que vocês admiram. Qual é aquele santo que você é devoto, que você tem uma consideração especial por ele? E por quê? Por que que você considera esse santo? Por que que você gosta muito desse santo? Isso eu quero que vocês contem para mim, claro, hoje.
que está sendo a nossa catequese, tá? Vocês podem enviar isso para mim no grupo, no privado, mas eu preciso que vocês enviem porque eu realmente quero saber. Agora, o nosso desafio para a próxima catequese, que será a chamada de vídeo, é o seguinte: eu vou mandar no privado de vocês o nome de um santo para cada pessoa. E vocês irão pesquisar durante essa semana sobre a vida desse santo. O nome, de onde ele era, quando morreu, como foi sua vida, por que ele se tornou santo. E na nossa chamada de vídeo nós iremos conversar sobre esses santos que vocês pesquisaram. Amém? Então eu só vou mandar para vocês o nome do santo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, que o exemplo de todos esses santos permaneça no coração de vocês e nos ajude a tentar a ser cada dia melhores. Amém. Deus abençoe.